Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente conversar sobre essa maravilha de livro que é Pais e Filhos, do Turgenev. Foi a quarta leitura do Clube MSL, que é meu clube de leitura, e foi o segundo livro do Turgenev que eu li. O primeiro livro que eu li dele foi Primeiro Amor, eu li ele no ano passado, em 2022, foi minha melhor leitura de 2022, fiquei apaixonada pela escrita do Turgenev. Eu já gosto muito de literatura russa, né, mas nunca tinha lido Turgenev, aí fiquei apaixonada, achei incrível. E quis ainda mais ler Pais e Filhos, porque eu já queria ler Pais e Filhos, mas aí depois que eu li Primeiro Amor, eu tive certeza que eu tinha que ler Pais e Filhos e que eu tinha que colocar Pais e Filhos no Clube MSL, porque a gente precisava fazer a nossa imersão, porque lá no clube a gente faz uma imersão mesmo em cada obra. E aí, né, assim eu fiz, coloquei Pais e Filhos no clube e a gente leu nesses últimos 2 meses aí Pais e Filhos lá no clube. E assim, que coisa magnífica, eu já tô me adiantando aqui nessa resenha, porque é um livro incrível mesmo, eu já tô indicando, por favor, leiam Turgenev, tá? É fluido, é delicioso, enfim, mas vou me segurar aqui. Do que fala esse livro aqui? A gente vai acompanhar a história na verdade, o livro começa, né, não vou me atropelar, o livro começa com um pai, que é o Nikolai, esperando o filho dele chegar, que o filho dele acaba de se formar na universidade e aí ele vai voltar para casa e ele tá lá esperando o filho dele chegar. O filho dele é o Arkady. O Arkady chega e ele traz um amigo junto com ele, que é o Bazarov. O Bazarov, que na verdade é o protagonista aqui de Pais e Filhos. E aí a gente vai acompanhar a interação desses jovens com a geração mais velha, que é não só o pai do Arkady, mas principalmente o tio do Arkady, que é o Pavel, que vai ter ideias assim muito contrárias ao Bazarov, e o grande antagonismo da história aqui vai ser Pavel versus Bazarov, mas de uma forma geral a gente vai acompanhando esses jovens vivendo, né, interagindo com outras pessoas e expondo as suas ideias, em contrapartida as outras pessoas de outra geração, mais velhos, tendo outras impressões sobre o mundo, outras opiniões sobre o mundo, e aí essas ideias entram em conflito como entram hoje em dia, né, gente? Então, é um livro que tem como base mesmo a construção de conflitos geracionais. São conflitos que não são só aqueles pequenos conflitos do dia a dia, tem toda uma questão histórica aqui também, mas enfim, essa é basicamente a sinopse do livro. Como sempre aqui eu não quero ficar dando spoiler, não quero contar o livro todo para vocês, eu quero indicar o livro para que vocês leiam, né? Então eu quero levantar alguns pontos que eu acho que são interessantes para vocês prestarem atenção também, como sempre eu faço aqui nas minhas resenhas. Então, antes de começar a levantar esses pontos, claro, quero pedir para que você se inscreva aqui no canal. É muito importante para mim, é uma forma que você tem de me apoiar, de me mostrar que vale a pena eu continuar fazendo os vídeos aqui para vocês. E também é uma forma de vocês estarem sempre aí por dentro de literatura, indicação de livros, resenhas e tudo mais. Então, espero que vocês se inscrevam aqui no canal. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui nesse vídeo é que é um livro extremamente fluido e fácil de ser lido. Eu sei que muita gente ainda tem medo de ler os russos, né? Mas assim como em toda outra literatura, existem russos e russos. Tem aqueles que são mais complexos, que têm uma leitura que exige um pouco mais de atenção, uma leitura um pouco mais difícil de ser vencida, mas tem os russos também que são muito simples e muito fluidos, e é o caso aqui de Turgenev. Ele tem uma construção de texto muito competente, ele é um excelente autor, a narrativa dele é toda coerente, é uma narrativa que traz assim, a gente consegue sentir na hora que a gente está lendo que é um texto pensado, que é um texto de alguém que sabia o que estava fazendo, é um texto rebuscado de certa forma, não rebuscado, é elegante o texto do Turgenev, nem é rebuscado, mas é um texto elegante, na sua simplicidade ele consegue ser elegante. Mas é um texto que você não vai ter dificuldade de entender absolutamente nada, ele não tem palavras super difíceis, construções super difíceis.
Ele não usa recursos, assim, que normalmente os leitores têm medo, um fluxo de consciência, sabe? Uma coisa assim. Não, é uma narrativa bem linear, uma narrativa bem tranquila mesmo. Não tem muita variação de ritmo, é uma narrativa constante. Então você não vai ter problema nenhuma para ler esse livro aqui, você vai compreender sem dificuldade nenhuma, tá? E também... Um livro que exige um pouco mais de você, é bom que você leia também de vez em quando for o caso, tá, gente? Mas aqui vai ser um livro que na escrita, né, falando da leitura puramente, assim, você não vai ter nenhuma dificuldade. O que ele vai trazer a mais para você é na questão de reflexões mesmo, de você compreender alguns conceitos que existem aqui na narrativa, inclusive a questão do contexto histórico, que eu acho que é muito importante que você tenha um prévio conhecimento. Você vai entender o livro mesmo sem ter conhecimento desse contexto? Vai! Mas se você tiver conhecimento desse contexto, eu acho que você vai mergulhar ainda mais no cerne aqui dessa obra, sabe? Porque aí falando do conflito geracional, né, que já é o segundo ponto que eu quero tratar. O conflito geracional não é só aquele conflito do dia a dia, tem isso também e a gente vai falar sobre isso, mas a base mesmo do Turgenev para construir esse conflito geracional aqui é um conflito histórico entre gerações lá na Rússia. Entre o que aconteceu lá na Rússia em linhas assim bem gerais, a gente viu sobre isso lá no clube, então se você é aluno do clube você já viu sobre isso, né? Mas só em linhas bem gerais para quem não é aluno do clube, existia uma época lá na Rússia que quem tinha acesso às universidades, ao estudo, eram os filhos dos aristocratas, né, que tinham tempo para ir lá estudar e tal. As outras pessoas normalmente tinham que lutar pela sua sobrevivência, então não tinham tempo para estudar, para se dedicar aos estudos, até que foram ocorrendo transformações, enfim, políticas lá da questão do czar e tal, não vem ao caso aqui, mas que outras pessoas começaram a ter acesso ao estudo, a essas universidades, né? Principalmente a burguesia ali da Rússia. Igual eu falei lá no clube, não pensem que eram as pessoas pobrezinhas, não, eram filhos de médicos, filhos de comerciantes, mas pelo menos uma outra classe começou a ter acesso também aos estudos. E aí o que aconteceu? Quando eram os filhos dos aristocratas que tinham acesso a esse estudo, eles eram a elite intelectual da Rússia ali naquele momento, né? Porque eram eles, era a partir deles que era produzido o conhecimento, porque eles que tinham acesso às universidades. A partir de quando começa a mudar isso, outra geração começa a ter acesso a esse conhecimento e começa a criar suas próprias ideias. Então, esse domínio da parte intelectual russa vai ser dividido agora ou vai ser passado, de certa forma, para essa outra geração. Então, o conflito geracional que o Turgenev se ampara para construir esse livro aqui é esse conflito do controle intelectual mesmo da Rússia naquele período, onde primeiro eram umas ideias propagadas por um determinado grupo, que é conhecido como geração de 60, e depois propagadas por um outro grupo que é conhecido como a geração de 40. Enfim, muito por cima, tá, gente? Isso é a base aqui do que trouxe a ideia para o Turgenev de escrever esse livro. E existem personagens aqui que representam essas duas gerações. Por isso que eu acho importante você conhecer essa parte do contexto histórico, porque você vai fazer, de fato, uma análise mais profunda. Você não vai se prender apenas no conflito entre pais e filhos ali do dia a dia, que a gente tem até hoje, mas a gente vai entender as raízes desse conflito e que é uma coisa muito mais profunda. Não é uma coisa de pensamento só porque eu sou mais jovem, então eu sou mais moderno, eu tenho acesso a outras tecnologias, não é só isso, né? É um conflito que vem, de fato, desse domínio da intelectualidade russa aí. Então eu acho importante que vocês conheçam esse contexto histórico, depois dá uma pesquisadinha nisso. Mas, como eu falei, a gente também tem aqui o conflito do dia a dia, né, de pensamentos mesmo, entre gerações diferentes, tirando essa parte histórica aí de pais e filhos, que é uma coisa que existe até hoje, e por isso a gente pode trazer mais essa parte do conflito
mais cotidiano para trazer as reflexões para nossa própria vida a partir aqui dessa história. E aí tem algumas coisas interessantes que o Turgenev propõe. E ele propõe muita coisa, muito tipo de reflexão, ele passa muitas mensagens e sempre nos questionando. Eu gosto que o Turgenev, ele não é o dono da verdade, sabe? Então ele vai propor que a gente pense. E aí, por exemplo, tem uma cena aqui que o Arkady, que é o filho, né? Ele vai ver o pai lendo um livro ali que ele não concorda com as ideias que estão expostas ali naquele livro. E o Arkady vai tirar o livro das mãos do pai dele e vai colocar um outro livro nas mãos do pai dele. Um livro, aí sim, que traz ideias que o Arkady concorda, né? E aí a cena acontece e aparentemente a narrativa não dá muita importância para essa cena, né? Mas depois o pai vai retomar aquilo com uma certa melancolia, no sentido de que ele tá ultrapassado, sabe? Uma ideia até meio vitimista, assim, do Nikolai, mas enfim, a gente percebe que existe uma crítica sendo feita ali por trás dessa cena. E aí a gente pode trazer essa questão das verdades absolutas, né? Quantas vezes a gente, na nossa vida, ou a gente viu outras pessoas fazendo isso, mas eu sempre falo, quando você for ler um livro, aponte o dedo pra você, porque você vai conseguir transformar a sua vida. O outro você não consegue mudar. Então, pense em você em primeiro lugar. E aí a gente tem uma ideia contrária à ideia da outra pessoa e a gente quer fazer como o Arkady, a gente quer retirar aquela ideia da pessoa e colocar a nossa ideia nela, custe o que custar, né? É claro que existe uma diferença entre defender as nossas ideias, e isso é muito válido, e querer impor a nossa opinião, que é o que o Arkady faz, né? E que a gente não deve fazer, e que a gente não deve aceitar que seja feito com a gente. Porque o pai dele, de certa forma, ele joga a culpa pra ele. Eu tô ultrapassado, não sei. Não, ele não poderia deixar que o filho tirasse os livros da mão dele daquele jeito. Então tem certas sutilezas assim na narrativa que fazem a gente pensar além daquela cena ali. E isso é uma coisa muito incrível que o Turgenev consegue fazer. Por isso que eu falo, ele tem uma escrita de fato muito elegante. E aí vale a pena também, já fica aqui a proposta para você pensar sobre isso, né? A forma que você coloca suas ideias, se você consegue ouvir uma ideia contrária à sua, se você acha que você é o dono da verdade, porque a gente fala assim, não, eu não acho não, eu ouço ideias contrárias, será que ouve mesmo? Na maioria das vezes não, então vale a pena a gente fazer essa análise, essa autoanálise mesmo, para ver a forma que a gente lida com as nossas verdades absolutas, porque, igual eu até falei lá no clube, existem verdades absolutas no mundo, né? Mas nem todas são verdades absolutas. Às vezes é uma questão do que você pensa, do que você acredita que seja melhor, né, para a sociedade, para sua vida, para sua família, seja lá para o que for, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí com essa forma que a gente lida com a imposição das nossas ideias. Defender as nossas ideias é diferente de impor as nossas ideias. Tem muito aqui também sobre a importância que você dá ao passado. Você quer resguardar tudo do passado, ou você quer destruir completamente o passado? Qual é a sua relação com o passado? E aí tem uma cena aqui no livro, né, que também o Arkady, ele tá numa discussão ali com o tio dele sobre niilismo, porque o Bazarov é um niilista, e aí ele vai falar, o Pavel uma hora vai falar com ele assim, mas vocês querem destruir tudo? Por quê? E aí o Arkady basicamente fala, a gente quer destruir tudo porque a gente pode, né? Então, através dessa cena, que não é só isso, né? Uma cena longa, um debate longo entre eles, muito interessante. Inclusive, os debates aqui dessa história são muito interessantes. Mas a gente pensa sobre essa questão do passado e o autor retoma essa questão do passado ao longo da narrativa, né? Quando a gente apaga o passado, a gente apaga o conhecimento, porque a gente não nasce sabendo das coisas. Tudo vem a partir de uma experiência, de um aprendizado, né? Se você não sabe por que as coisas são erradas, por que as coisas deram errado, como que você vai saber fazer o certo, né? Como que você vai saber o que é certo, ou o que dá certo, enfim. Então essa destruição completa do passado, que é o que o Arkady
propõe aqui, tem até um outro momento que o pai dele todo feliz fala, você deve estar morrendo de saudade de casa, de onde você nasceu, de onde você veio, e aí ele fala assim, de onde eu vim não tem a mínima importância, sabe? Então tem sempre essa discussão sobre o passado. E se você destrói o passado, você perde também a chance de aprender com ele, porque ninguém aqui é especial ao ponto de conseguir construir algo novo e perfeito do zero. A gente constrói algo, percebe as falhas, conserta aquilo ali, analisa de novo, conserta mais um pouquinho, e esse aprimoramento da nossa sociedade vem a partir da observação do passado. Não é também dizer que passado só tem coisas boas, é óbvio que não. Mas também destruir tudo também não é o caso, né? Enfim, são coisas que o Turgenev vai propor aqui, discussões desse tipo nesse livro aqui. Tem outras coisas até que eu gostaria de falar, mas assim, aí já avançaria muito na narrativa, talvez daria alguns spoilers aqui pra vocês, então eu vou deixar por aqui mesmo, eu só recomendo, eu vou falar mais coisa, tá? Mas por parte das reflexões eu vou deixar por aqui, eu só recomendo que você realmente leia com esse olhar assim crítico e com esse olhar amplo, aceite as reflexões que o Turgenev está propondo e aceite sem vaidade, sabe? Aponte o dedo para você mesmo, porque é um livro que tem muito potencial de te transformar. Daí, como eu falei, tem um ponto muito importante em Pais e Filhos, que é a questão do niilismo. O Bazarov, ele é um niilista convicto e confesso. E aí o Turgenev vai trazer aqui dentro da narrativa, uma coisa que eu gosto muito, que ele traz o próprio conceito de niilismo, que eu falo que é o conceito do niilista do Turgenev, para dentro dessa obra, porque eu particularmente tenho uma certa dificuldade em assimilar o niilismo, né? Eu entendo meio que como um grande vazio existencial, né? Mas aí se você for ver, cada autor vai tratar o niilismo com algumas características próprias. Então, aqui, o Turgenev, dentro da própria narrativa, ele conceitua o que é niilismo para ele. E ele vai falar que é aquela pessoa que ela recusa qualquer tipo de autoridade. Basicamente, é esse o niilista do Turgenev que ele constrói aqui. Então, seja uma autoridade espiritual, Deus mesmo, né? Seja uma autoridade mundana. Então, é uma pessoa que não aceita a ordem pré-estabelecida, é uma pessoa que não aceita aquilo que não pode ser provado. E tudo isso vai ser característica aqui, principalmente do Bazarov, um pouco do Arkady também, mas o Arkady ele é meio que um seguidor do Bazarov, então todas as ideias mesmo vêm do Bazarov, né? E aí ele vai tratar desse personagem. E o que eu mais acho, assim, interessante nessa construção desse personagem é que, como eu falei, eu não consigo assimilar o niilismo, sabe? Eu não consigo assimilar esse vazio existencial do niilista. E aí eu consigo sentir esse vazio através do Bazarov. Uma coisa que no conceito ali eu não consigo compreender muito bem, assim, inteiramente. Eu até falei com o pessoal lá no clube, é a mesma coisa de pensar no universo infinito. E eu não consigo assimilar o infinito, sabe? E eu não consigo assimilar o niilista, o conceito de niilismo. Mas aqui o Turgenev me faz sentir esse niilista, porque é um vazio o Bazarov. Por mais que ele seja cheio das respostas, cheio das certezas, sabe? Cheio da razão, eu sinto ele vazio o tempo inteiro, sabe? E eu acho que ele sabe que ele é vazio, mas enfim, isso já é uma outra discussão mais profunda, não é o momento aqui. E eu acho interessante isso, como que o Turgenev consegue me fazer sentir o teor ali de um conceito que eu nem consigo entender muito bem. Então isso prova o autor magnífico que ele é. Inclusive, se você consegue explicar bem o que é niilismo, deixa aqui nos comentários. Por fim, outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é com relação a essa forma que o Turgenev expõe a sua mensagem aqui mesmo, porque eu não diria nem a sua ideia, porque é uma narrativa até bem imparcial, se você for pensar bem. Não tem tanto... Por exemplo, quando a gente lê Tolstói, a gente sabe
a opinião do Tolstói sobre aquele assunto ali, né? Quando a gente lê Dostoiévski, a gente sabe a opinião do Dostoiévski sobre aquele assunto ali. Mas aqui em Pais e Filhos, a gente não sabe muito bem a opinião do Turgenev, sabe? Às vezes a gente imagina, principalmente se você sabe um pouco sobre a vida dele e como a gente leu essa obra lá no clube, e lá no clube eu faço documentários sobre o autor pro pessoal lá, então eu dei uma estudada, obviamente, é uma forma bacana de falar. Eu estudei bastante a obra e a vida do Turgenev, então você ainda consegue pescar uma coisa ou outra, mas assim, dentro da obra não tem aquelas opiniões claras, sabe? O Turgenev, ele realmente te deixa livre para formar a sua opinião e ele não coloca a razão em nenhum dos lados aqui. Então o conflito principal aqui, que seria o Bazarov e o Pavel, tem hora... O Bazarov, ele é irritante, ele me irrita muito e tal, mas tem hora que eu até... Eu não vou dizer nem que eu concordo, mas que eu compreendo as ideias do Bazarov, sabe? Por outro lado, o Pavel, que é o meu personagem preferido aqui no livro, eu também discordo de algumas coisas, da forma que ele age muitas vezes. Até teve gente lá no clube, não sei se foi a Beth, alguém levantou essa questão lá no clube, que ele guarda muito o que ele sabe pra si. Então eu concordo, ele tem uma filosofia de vida melhor do que o Pavel, na minha opinião. Mas ele guarda muito isso pra si, porque normalmente a gente quer se desenvolver na vida, seja em que âmbito for, né? Eu, pelo menos, eu quero ter mais conhecimento, mas eu quero compartilhar esse conhecimento, eu não quero guardar isso só pra mim. Eu quero ter dinheiro, mas eu quero compartilhar, eu quero ter uma vida confortável, mas eu quero fazer as pessoas ao meu redor também terem uma vida confortável. Então, eu sinto que falta essa iniciativa de dividir do Pavel, sabe? Então, a gente não fica muito assim... Não tem um lado certo na história. Você, de acordo com as suas opiniões, vai acabar pendendo para um lado. Por exemplo, eu tô falando com vocês que eu fico do lado do Pavel, né? Mas aí sou eu, com as minhas experiências, com aquilo que eu acredito. Tem gente lá no clube que gosta do Bazarov. Não sei se fica totalmente do lado do Bazarov, porque ele faz umas coisas que realmente é difícil, né? Mas que não tem tanta implicância assim com o Bazarov. Não que eu tenha tanta implicância, mas eu discordo muito do Bazarov em diversos pontos, sabe? Mas aí vai depender de você. O autor, ele não fixa o que é certo, o que é errado, sabe? Tipo, Tolstói em Ana Karenina. Ana Karenina tem a história da Ana Karenina em paralelo à história do Lievin. E claramente o Tolstói tá querendo dizer que um dos dois, que eu não vou falar aqui, porque, né, não vou dar spoiler de outro livro na resenha, né, aqui, mas claramente o Tolstói tá querendo dizer que um tá certo e um tá errado. Então, mas você pode chegar a conclusões diferentes, ok, mas o Tolstói tá querendo dizer que um tá certo e outro tá errado. Aqui não, aqui o Turgenev vai expor aqui a história dele, os fatos, né, que não são fatos, porque é uma história fictícia, e vai deixar você pensar por si só. Até por isso, na época que esse livro foi lançado, aconteceu uma certa comoção e todo mundo ficou contra o Turgenev, porque o pessoal lá da geração de 60 achou que estava defendendo o pessoal da geração de 40, o pessoal da geração de 40 achou que estava defendendo o pessoal da geração de 60 e ninguém ficou satisfeito, né? Justamente por isso, porque eu considero Pais e Filhos uma obra imparcial. E é muito bom encontrar uma obra imparcial de vez em quando, porque, convenhamos, é raro, né, gente? Então tem mais esse ponto aqui. Enfim, eu achei a leitura de Pais e Filhos uma delícia, realmente me identifico muito com o Turgenev. Eu até fiz um vídeo de classificando livros russos, eu acho que já até foi ao ar. E eu falei lá nesse vídeo que se for para comparar, não que a gente precisa comparar, a gente pode ler todos, né? Mas como aqui é um canal sobre literatura, né? Eu acho que cabe essa comparação. Eu acho que o Tolstói e o Dostoiévski, eles são um pouco mais rebuscados, sim, um pouco mais incisivo do que o Turgenev. O que não significa que seja uma narrativa superficial. Eu só acho que Tolstói e Dostoiévski, eles vão mais profundo, eles querem realmente convencer o leitor de alguma coisa, né? Não chega a ser um romance de tese, que eu odeio romance de tese, mas
eles querem de fato convencer o leitor de alguma questão e tal. O Turgenev, eu não sinto que ele quer me convencer de nada e eu gosto disso, né? Sinto que é uma narrativa mais simples do que a dos outros dois que eu citei, mas enfim, gente, é maravilhoso, é um autor incrível, é um texto fluido, como eu falei, fácil de ler, que vai trazer sim essas reflexões, por mais que eu diga que Tolstói e Dostoiévski são mais profundos, né? Mas não significa, igual eu já falei, que Turgenev seja superficial. Ele traz questões mais práticas da vida, eu acho, sabe? E isso é válido também, muito necessário, né, às vezes. Então, vale a pena. Espero que eu tenha conseguido despertar o seu interesse por Pais e Filhos. Eu nunca fico satisfeita, gente, quando eu faço resenhas, porque eu acho que eu nunca, quando é um livro assim que eu queria muito que todo mundo lesse, que é o caso de Pais e Filhos, eu acho que eu nunca alcancei o objetivo. Mas enfim, leia, tá? Por favor, porque é um livro maravilhoso. Faça esse favor a você mesmo, porque você vai gostar, tenho certeza. É um livro bem bacana mesmo. Se você já leu Pais e Filhos, me conta aqui nos comentários o que você achou. Espero que você tenha gostado aqui dessa resenha, que tenha compreendido. Acho que ficou meio confuso, talvez, não sei, mas espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.